E o presidente Jair Bolsonaro afirmou sair dos Estados Unidos com a sensação de missão cumprida. Em pouco mais de 2 dias em Washington, Bolsonaro disse que produziu avanços em várias áreas, especialmente nas áreas econômicas, de segurança e política externa. Entre os assuntos abordados está a crise da Venezuela. Trump disse durante coletiva no Jardim da Casa Branca que todas as opções estão na mesa, incluindo uma intervenção militar do país. Bolsonaro evitou afirmar qualquer coisa, mas defendeu soluções diplomáticas para a crise venezuelana. Durante a viagem, os governos do Brasil e dos Estados Unidos firmaram o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o AST, para uso comercial da base de lançamento de Alcântara. Para entrar em vigor, o acordo precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional. Caso seja aprovada, a medida permitirá que o Brasil ingresse em um mercado bilionário. Apenas em 2017, o setor movimentou cerca de 3 bilhões de dólares em todo o mundo, segundo dados da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. De acordo com a Agência Espacial Brasileira, o Centro Espacial de Alcântara continuará sob o controle do governo do Brasil, assim como manterá a supervisão das suas atividades. Outro assunto em pauta foi a integração do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Abre aspas, estamos trabalhando com várias questões militares e questões dos vistos para funcionar melhor. O Brasil produz ótimos produtos e nós também. Acredito que o comércio vai aumentar substancialmente entre os dois países, fecha aspas, ressaltou Donald Trump. Para isso, o presidente Jair Bolsonaro concordou que o Brasil abra mão do tratamento diferenciado que os países em desenvolvimento recebem na Organização Mundial do Comércio, em troca do apoio dos Estados Unidos à adesão do país à OCDE. Trump também afirmou que o Brasil será o principal aliado dos Estados Unidos fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ainda deixou aberta a possibilidade de o Brasil integrar a OTAN, que é a organização militar formada por países da Europa e da América do Norte. Então, doutor Sebastião, muitas conversas, muitos tópicos a serem analisados aí, mas como é que você vê essa visita? Eu vejo que foi para satisfazer um desejo pessoal do Bolsonaro de conhecer o grande ídolo dele, que é o Trump. Quer dizer, isso a primeira coisa é isso. Não, né? isso aí parece que está claro. Inclusive, ontem vi vários comentários dizendo que essa visita, a rigor, foi extemporânea, porque não era o momento certo de fazer. A coisa importante da visita, que está se dando pouca divulgação, é a presença do Paulo Guedes falando com empresários e tal, que ele é uma pessoa que tem capacidade tem conhecimento técnico e está vendendo o Brasil para os investidores. Então é muito importante essa visita nesse sentido. Com relação ao resto, é um monte de coisa que não leva a nada. Quer dizer, o Brasil liberar o visto de turista americano para o Brasil, o interesse do Brasil, coisa burocrática que a rigor não muda nada para a gente. Os americanos são o segundo grupo de turistas que vêm ao Brasil. O primeiro é o argentino, o segundo é o americano, na faixa de 400 mil por ano. Agora você imagina você morar no interior dos Estados Unidos, querer vir ao Brasil, a dificuldade que é você conseguir um visto, porque tem que procurar embaixada, mandar documento, aquela história toda. Liberar o visto é uma coisa muito importante para aumentar o fluxo de turistas. A questão da base de Alcântara, o Fernando Henrique já havia feito um protocolo com os Estados Unidos nesse sentido, no governo dele, não lembro em qual, e isso tem que ser ratificado pelo Congresso, porque é matéria de interesse nacional, porque envolve instalação militar. E o Congresso Nacional, naquela época, foi contra. E adivinha quem votou contra esse acordo naquela época, o Glauco? Adivinhamos. De olho fechado? De olho fechado pode ser. Pode. Vou te dar as duas opções. Começa com o Jair ou o Bolsonaro? Qual dos dois? Começa com o Jair e termina com o Bolsonaro? Pois é, ele votou contra, provavelmente por essa neurose de segurança militar que existe no Brasil em alguns momentos, existiu,
E agora o mundo deu voltas, ele é o primeiro a querer que a coisa ande, porque efetivamente é um dinheiro que entra e a base de Alcântara está parada, principalmente. Exatamente. Na declaração ele falou. Depois daquele acidente. Ocioso e dando prejuízo, inclusive. Exatamente. Então é uma fonte boa de renda, né? E com relação ao CDE, o CDE é um organismo de conversa, né? Que procura desenvolver políticas econômicas de melhoria dos países e do mundo como um todo. Segundo eu li hoje, ele começou, na verdade, como o Plano Marshall, aquele Plano Marshall que os Estados Unidos criou para fazer, principalmente no Japão, para levantar o Japão, os países após a Segunda Guerra Mundial, que depois, então, alguns países do Canadá, inclusive, pediu para entrar nesse primeiro organismo, que então virou então, a OCDE, que congrega 35 países, dos quais, por exemplo, faz parte Portugal, que não é um país de economia pujante. Brasil, a melhor hora para o Brasil fazer essa solicitação? Entrar ou não entrar, eu não sei o que significa. É só, talvez, a vaidade de dizer que faz parte do grupo. O problema é que ele vai perder muito, porque na Organização Mundial do Comércio, o Brasil tem algumas deferências nos tratamentos comerciais, porque ele é considerado, eu vou tirar a frase subdesenvolvida, vou colocar a frase em desenvolvimento, que não é um país ainda desenvolvido. Não é desenvolvido porque não tem índices educacionais disso, não é desenvolvido porque não tem índices de saúde de país desenvolvido e principalmente não é desenvolvido porque não tem uma renda per capita dos países desenvolvidos, como é o caso do Chile, que é o único país desenvolvido da América Latina, da América do Sul. América Latina, porque também o México também não é considerado um país desenvolvido, apesar de fazer parte da OCDE. Resumindo, ele vai mais perder do que ganhar com essa história. E, segundo também consta, esse pleito já estava rolando há uns 2 anos, quer dizer, não é uma decisão que vai acontecer agora. E o Brasil está colocando na mesa mudar a condição dele na Organização Mundial do Comércio para país desenvolvido, volto a repetir que ele não é, e vai perder vários privilégios. Então, não sei não, essa visita aí tá para dizer ainda que veio, né? Porque... Tá mais para Disneylândia, sem contar no caso da Venezuela, que é uma coisa... A questão da Venezuela é o seguinte, o que se ouve dizer é que os militares não querem nem ouvir falar em confronto armado, principalmente do Brasil com a Venezuela. Segundo eles, consta na Constituição que o Brasil é proibido de entrar em beligerância com os países da América do Sul. É o tipo da coisa que você sabe como entra, não sabe como sai. Mas, para mim, está claro, inclusive nas palavras do Bolsonaro, que se os Estados Unidos partir para essa opção, o Brasil forneceria a logística. Por exemplo, instalações, a área de apoio e tal, etc. E tal. Mas o que se diz nos bastidores é que os militares brasileiros têm conversas com os militares venezuelanos. Então, essa parte... de relações poderia ajudar na questão de se configurar uma saída honrosa para todo mundo, para o Maduro. Então vamos aguardar, né? Quer dizer, vamos aguardar. Vamos aguardar mesmo e realmente depois da... Agora, tem um detalhe que foi falado também que o pessoal também está pulando um pouco, que é a questão do muro, né? Quer dizer, é muito esquisito o presidente do Brasil, que faz parte da América do Sul, da América Latina, tá certo? Querer que se crie uma barreira da América Latina para os Estados Unidos. Quer dizer, e como disse alguém, que o Eduardo, não sei se foi o Eduardo ou o Carlos, se foi o Eduardo Bolsonaro, que disse que ele tinha vergonha, acho que foi o Carlos, que disse que ele tinha vergonha dos brasileiros imigrantes nos Estados Unidos. Como já disse alguém, quem tem que ter vergonha é o Brasil, de não dar as condições para o seu cidadão de se desenvolver e prosperar e obrigá-lo a partir por uma medida drástica, que é uma imigração, a maior parte das vezes, ilegal. Quer dizer, quem deve desculpas é o Brasil. Quem tem que ter vergonha é o Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro, nesse ponto, ele foi muito mal, porque a família Bolsonaro foi muito mal, porque falou mal do seu próprio povo. E a função do presidente principal é defender o seu povo em qualquer condição. Não tenho a menor dúvida. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no que você falou, e realmente, fora o espetáculo que é feito para a galera,
entrevistas na Casa Branca, vale muito o que tem feito o Paulo Guedes em reuniões fechadas com empresários e tudo mais, da onde esperamos que realmente venham os investimentos e que venha esse aporte de capital que nós tanto precisamos também. Muito bem lembrado essa presença de Paulo Guedes lá.